Eles venceram muitas batalhas, então o respeito por eles era incrível. Eles tinham um quê místico, tinham uma aura de poder. Parte desse lado místico nasceu na sede dos Cavaleiros Templários. O rei Balduíno lhes dá uma parte do antigo templo judeu, um dos locais mais sagrados da cristandade. O próprio Jesus já havia pregado aqui. Encontramos uma coisa. Ótimo. Vamos ver. Mas foi o que os Templários encontraram aqui, que pode ter moldado seu destino. Por baixo do antigo templo, diz o folclore, os cavaleiros fizeram uma das mais notáveis descobertas de todos os tempos. Séculos atrás, em um dos locais mais sagrados da Terra, uma escavação arqueológica primitiva tem início. Este é o local do antigo templo judeu em Jerusalém. Durante a primeira cruzada, esse templo se tornou a sede dos Cavaleiros Templários. O templo foi construído pelo rei Salomão no século X a.C. 4 séculos depois, os babilônios o destruíram e os judeus o reconstruíram. O templo um dia abrigou a arca sagrada das promessas de Deus. Diz a história que em uma sala interna, a mais sagrada entre as sagradas, viveu o próprio Deus. Anos 70 depois de Cristo, a guerra destrói a casa de Deus. Um exército romano esmaga uma rebelião de judeus. Os romanos queimam a cidade e destroem o templo. Na época das cruzadas, os muçulmanos constroem uma mesquita sobre as ruínas do templo judeu. Ela ainda está de pé. É a Cúpula da Rocha. Um pequeno grupo de monges guerreiros agora ocupa parte de um dos locais mais santos na cidade mais sagrada da Terra. Eles ficavam no complexo do templo em Jerusalém e isso era uma coisa muito importante, tanto quanto a importância que eles deram a essa nova ordem, a esse novo ideal. Nem todos os estudiosos concordam. Francamente, eu acho que a razão foi meio que por acaso. Eu não acho que exista nenhum tipo mesmo de significado real nisso. Os estudiosos também discordam sobre a missão original dos Templários, proteger os peregrinos a caminho da Terra Santa. Alguns pesquisadores disseram que a missão dos Templários não tinha nada a ver com dar proteção aos peregrinos. E a pergunta permanece, o que mais eles estariam fazendo? Talvez eles estivessem em busca de algo. Eles passaram 9 anos cavando um túnel através da rocha sólida e depois uma série de túneis irradiando do principal, no subterrâneo. O que eles descobriram lá embaixo tem sido tema para uma intensa especulação desde então. Segundo uma das teorias, os Templários descobriram um mapa do tesouro. O mapa, na verdade, era um pergaminho gravado em cobre detalhando o exato esconderijo dos tesouros do templo judeu. Anos 70 depois de Cristo. À medida que o exército romano conquista Jerusalém, rebeldes judeus escondem os tesouros do templo por toda a Terra Santa. Para recuperá-los mais tarde, eles deixam pistas gravadas em cobre para que durassem para sempre. Durante séculos, a existência do pergaminho foi desconhecida. Então, em 1947, um pastor beduíno procurando uma ovelha desgarrada faz uma descoberta eletrizante. Pergaminhos antigos de quase 2000 anos de idade. Alguns dos textos judeus mais antigos já descobertos. Os manuscritos do Mar Morto. Quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos, entre eles havia um chamado o Pergaminho de Cobre. E ele listava uma série de locais que hoje chamamos de Terra Santa. Os tesouros do templo tinham sido enterrados por segurança, antes da destruição do templo pelos romanos. Nos anos 50, um arqueólogo britânico segue as pistas gravadas no pergaminho de cobre.
Ele não descobre nenhum tesouro judeu, mas fica sabendo que uma expedição anterior havia descoberto algo tão espantoso quanto pistas que alguém pode ter escondido, esporas medievais, fragmentos de espadas e uma cruz templária, artefatos associados aos cavaleiros templários. Encontramos uma coisa. Leiam. Ótimo, vamos ver. Foi descoberto que os cavaleiros templários do século XII estiveram nesse local, mas não há provas para saber exatamente o que estavam fazendo. Nem o que eles encontraram. A lenda diz que dentro das ruínas do templo, o pergaminho de cobre os levou a um dos tesouros mais procurados da cristandade. O Santo Graal. Na Idade Média, o Graal é tema de incontáveis histórias, lendas e canções. Em algumas versões, o Graal é uma taça ou prato usado por Cristo na última ceia. Mas com tão poucas pistas, ele pode ser qualquer coisa. O Graal é um conceito medieval. Nessas histórias, ele aparece sob várias formas. Talvez eles estivessem procurando uma taça. Alguns acreditam que ele era uma pedra especial que caíra do céu. Outra história liga o Graal à morte de Jesus. A lança romana que furou o lado de Cristo. Há outra versão para esse tesouro, se assim quisermos. Talvez o que os templários estivessem procurando fosse a cabeça de João Batista, que presumia-se estava enterrada ali. A teoria mais controversa sugere que o tesouro que os templários encontraram pode ter sido um livro com os registros dos descendentes de Cristo. Algumas pessoas diziam que de alguma forma esse segredo dizia respeito a um membro da família de Jesus, um parente resultante do casamento entre Maria Madalena e Jesus. Segundo essa teoria, as palavras em latim para o Santo Graal, sangreal, são realmente um erro de tradução de duas palavras diferentes. Sangue real ou sangue real. Segundo essa teoria, Jesus casou-se e teve filhos. E esses filhos eram o segredo do Graal. Claro que há teorias da conspiração em toda parte, frequentemente em torno do Graal. E de Jesus também. Eu acho que a história de Jesus e Maria Madalena serem casados é falsa, mas é perfeitamente razoável. Porém, a teoria do sangue real faz mais sentido do que a de uma relíquia como fonte do poder do templário. Provar que Jesus casou e teve filhos balançaria os fundamentos do cristianismo e ameaçaria toda a estrutura da Europa medieval. A igreja certamente pagaria qualquer preço para suprimir essa informação. E assim a teoria continua. Ninguém sabe o que os templários podem ter encontrado, mas há pouca dúvida sobre o que aconteceu a seguir. Yves de Payan, o principal cavaleiro templário, deixa a Terra Santa para ir ao concílio de Troyes, na França. Ninguém sabe o que foi discutido lá, apenas os resultados. O Papa Honório II dá aos templários a sua bênção. Seu sucessor, o Papa Inocêncio, lhes dá poderes sem precedentes. Os templários agora desfrutam da imunidade das leis, das regulamentações e taxas de cada nação. Os templários se tornam uma força autônoma.